Olá, alunos da Paulo Freire, boa tarde. Meu nome é professor Aurélio e essa aqui é a quinta aula de matemática da Paulo Freire, né? Então, a gente nas aulas anteriores conversou um pouquinho sobre o que são números primos, como é que a gente encontra eles e a gente falou algumas coisas sobre múltiplos e divisores, né? Inclusive as propriedades dos divisores, certo? E aqui nessa aula a gente começa falando de múltiplos e divisores com relação a remédios, né? Mas o que é que tem a ver? Então, o professor aqui fala, chama a atenção, né, para os horários que estão definidos para quando são tomados os medicamentos, né? Então a gente vê aqui nesse primeiro quadrinho azul algumas horas definidas de quando uma pessoa deveria tomar um medicamento e aqui no rosa, né, a gente vê uma outra pessoa que deveria tomar medicamento. E o que é que a gente pode observar aqui? Bom, essa primeira pessoa aqui, ela começou a tomar o medicamento às 6 horas, né? Depois de algum tempo ela tomou às 14 horas e em seguida às 22 horas. O que é que a gente percebe, né? Que essa pessoa, ela precisou de 8 horas para tomar a segunda dose e de mais 8 horas para tomar a terceira dose, né? E aqui no segundo dia, ó, de 22 horas, né? O dia tem 24 horas, então menos mais 2 horas formaria 24, né? E mais 6 seria novamente às 6 da manhã, né? Então observem que aqui ele cria uma rotina, né? A gente todos os dias que essa pessoa precisasse tomar medicamento de 8 em 8 horas, seria às 6 da manhã, às 14 horas e às 22, tá? Em seguida. Já aqui essa outra pessoa também começaria a tomar esse medicamento às 6 horas da manhã. Mas observem, ela tomou a segunda dose em outro horário, às 13 horas. E nesse caso aqui, ela tomou o medicamento com 7 horas, né, de diferença. E se fosse esse o caso, um medicamento de 7 em 7 horas, observem como é que fica a rotina nesse horário de medicamento aqui. 6 horas, 13 horas, 20 horas e às 3 da manhã. Percebam que nesse caso aqui não existe uma rotina, né, para você conseguir tomar o medicamento. E esse segundo quadrinho aqui, ele geralmente não é desejável para a tomada de medicamento, por essa falta de rotina, né? Coincidentemente, esse quadrinho aqui do horário, do azul, ele forma múltiplos, né? De 8 em 8 horas, a gente vai ter 8, 16 e 24, né? Ou seja, são múltiplos de 8. E, consequentemente, o 8 ele vai ser um divisor do 24. Tá? Que são as 24 horas do dia. Ainda falando sobre medicamentos, existem outros medicamentos que eles são um pouquinho diferentes, né? Atípicos, e eles podem ser tomados, por exemplo, um a cada 24 horas, um a cada 48 horas, um a cada 72 horas. Esses medicamentos eles estão representando aí os múltiplos de 24, 24, 48, 72, ou seja, 24 vezes 1, 24 vezes 2 e vezes 3, tá? E pode continuar dessa forma, né? Mas geralmente esses são os números mais utilizados, tá certo? E aqui no segundo momento, o professor ele faz um desafio, né? Com o que ele chama de MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum, né? E aqui ele sugere dois medicamentos, né? Dois remédios, remédio 1 e remédio 2, caixinha verde e caixinha rosa, em que cada um desses medicamentos ele deve ser tomado em intervalos diferentes, né, de tempo. Então, por exemplo, esse medicamento verde ele deve ser tomado de 6 em 6 horas, enquanto o medicamento rosa deve ser tomado de 8 em 8 horas, certo? E aí ele faz a pergunta, né? Se eu começar a tomar esse medicamento às 6 da manhã, quanto tempo eu vou demorar para voltar a tomar os dois medicamentos em conjunto? Tá certo? Então, os alunos foram à busca da resposta, né, em busca. E eles organizaram aqui os horários da tomada dos medicamentos, né, em que a pessoa tomaria a medicação. O medicamento 1, ele tomaria às 6 horas da manhã, às 12, ao meio-dia, né, às 12 horas, às 18, às 24 e novamente às 6 horas da manhã, né, no dia seguinte. E a pessoa que tomaria o medicamento que estaria de 8 em 8 horas, tomaria primeiro às 6 horas da manhã, em seguida às 14, às 22 e novamente às 6 da manhã.
Ou seja, eles acabaram descobrindo que essa pessoa ela tomaria os dois medicamentos novamente logo na manhã seguinte, às 6 da manhã, certo? Bom, então o professor fala para os alunos que o que a gente acabou de fazer foi descobrir o MMC de 6 e 8, certo? Que é 24. Como assim, né? Bom, se a gente organiza os múltiplos dos números, por exemplo, se eu organizo os múltiplos do número 6 e os múltiplos do número 8, a gente vai observar que em determinado momento os múltiplos eles coincidem, tá? E nesse caso aqui, entre o múltiplo de 6 e de 8, o múltiplo que coincide é o valor de 24, tá certo? Bom, tem essa forma aqui da divisão, né? Aliás, dos múltiplos, que a gente pode obter o MMC, que é a técnica dos múltiplos, como a gente chama. Mas também tem outra forma de fazer, e que em alguns casos facilita a nossa vida, tá? Que é o caso da técnica operatória, né? A técnica operatória é um pouquinho mais complicada, assim, a início, né? Pelo menos a primeira vez que a gente faz mas logo depois a gente vê que ela facilita bastante a nossa vida, tá certo? Então, como é que a gente faz a técnica operatória? A gente seleciona aqui os dois números que a gente vai utilizar para encontrar os múltiplos, né? No caso 6 e 8. E logo em seguida, a gente faz esse tracinho aqui, ó. A gente faz esse tracinho e desse lado aqui a gente vai colocar os números que conseguem dividir ou esse primeiro número ou o segundo número, tá certo? Tem que ser pelo menos um deles. Tem que ser possível a divisão, né? Na técnica operatória, a gente começa dividido por 2, tá? Então, dentro desse início aqui, desse cálculo, a gente pegou aqui, ó, 6 e 8 e começou dividido por 2, né? Que é o menor número, exceto 1, né? Que pode dividir todos os números, mas não resultaria, não alteraria o valor. Então, a gente vai dividir por 2, né? A gente divide o 6 por 2 e dá 3, certo? A gente divide, ainda usando esse 2 aqui, o 8 por 2 e vai dar 4, certo? E aí a gente pode dividir novamente por 2, só que percebam, aqui é o valor 3, né? Aqui a gente não consegue dividir 3 por 2 e dar uma conta exata, tá? Então, mas qual é o número que a gente está dividindo? É o 4, tanto que a gente repetiu 3 e o 4 que a gente dividiu por 2 se tornou um número 2, tá certo? E aí a gente novamente vai tentar novamente dividir por 2. O 3 ele novamente não divide por 2. Mas o 2 ele divide por 2, né? Então 2 dividido por 2 dá 1. E aqui sobrou o 3, né? E quem é que pode dividir o valor de número 3? Bom, logo em seguida do 2 a gente tem o número 3, né? Então 3 dividido por 3 dá 1. Aí sobra 1 e a gente finalizou a nossa técnica operatória do MMC dos valores de 6 e 8, tá? E o que é que eu faço com esses números aqui, não é, professor? 2, 2, 2, 3. O que é que a gente faz com isso? Bom, basta a gente multiplicar essa sequência de números e a gente vai obter o valor. Nesse caso aqui, o MMC de 6 e 8 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3 é o valor de 24. Tá certo? Então, é por isso que a gente encontrou esse valor de 24 aqui. E é por isso que o MMC de 6 e 8 é 24. Aqui no livro ele faz uma forma um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, né? Porque ele transformou, logo depois dessa repetição aqui, ele transformou em potência, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 pode ser representado por 2 elevado à terceira potência. Lembrem aí do que a gente viu no primeiro capítulo, né? Mas a multiplicação vai dar o mesmo valor, né? Não interfere no resultado final. E, gente, aí ele fala também sobre o máximo divisor comum, né? Então aqui a gente tem o máximo divisor comum entre dois números naturais, que é o maior dos seus divisores, né? Então, como é que a gente encontraria o máximo divisor comum? Então, para ilustrar isso, foi dado um exemplo, né? Onde o professor está com uma turma de 18 meninas e 24 meninos.
E aí ele pergunta, né? Como é que a gente pode formar grupos iguais, né? Com o maior número de pessoas possíveis, certo? Novamente, a gente tem que encontrar os divisores, tá certo? Então aqui a gente, por exemplo, quais são os divisores de 18, né? Primeiro, o 1, que o 1 ele é divisor de todos os números. Aí a gente tem o número 2, que é divisor de 18, porque se eu pego 18 eu posso dividir por 2 e eu vou obter 9. E eu pego o 3. O 3 ele também é divisor de 18, porque se eu divido 18 por 3, eu vou obter 6, né? 6 por 18, que vai dar 3, e 18 por 18, que vai dar 1. Né? Então, esses aqui são divisores do número 18. Tá? E, novamente, ela fez essa mesma continha aqui com os divisores de 24. Né? Dividiu 24 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 não dá. Dividiu por 6, por 7 não dá, nem por 8. Aí dividiu por 12 e também por 24. E o que é que ela notou, né? Ela notou que dentre os números aqui dos divisores, o número 6 ele é o menor divisor encontrado, tá? Aliás, o máximo, né? O maior divisor encontrado dentro dos dois grupos, tá? Então, ó, dentre os números aqui, o 6, o 18 aqui não tem aqui, né? Então vai ser o 6. O 6, o máximo divisor comum desses dois grupos. Então, nessa situação aqui, o professor ele teria que organizar a turma em grupos de 6, certo? E daria um número exato de grupos. Tudo bem? Bom, para fazer o máximo divisor comum, né? A gente também pode utilizar a técnica da decomposição, assim como a gente fez com o mínimo múltiplo, né? Que tem lá, lembra que tem duas técnicas? Aqui no divisor também tem duas. Ou a gente pode fazer dessa forma aqui, né? Em que a gente lista, né, todos os divisores. Ou a gente pode fazer da forma da decomposição, tá? Que a gente põe os valores do 18 e do 24 lado a lado e novamente vai tentar decompor esses números, né? Daquela mesma forma, a gente pega 18 e 24. Os dois números são pares. Eu consigo dividir os dois por 2, tá certo? Então, 18 dividido por 2, a gente vai obter o valor 9, tá? E 24 dividido por 2, a gente vai obter o valor 12. Novamente, eu consigo dividir algum desses dois números aqui por 2? Consigo, né? O 12 é par. Então, eu divido. O 9 se mantém e o 12 eu divido por 2, que eu vou restar 6 aqui do lado da decomposição, tá? É uma operaçãozinha. E aí o que acontece? A gente novamente tem um número par aqui, né? O 6. Então, novamente, eu vou dividir por 2. Repete o 9 e divide 6 por 2, que vai dar 3. Tá? E agora, tem algum número par? Não, não tem mais. Agora só tem 9 e 3. Né? E o que é que eu faço? Bom, se eu não consigo por 2, eu tento por 3. Aumentando, né, os valores. E aí, eu vou tentar, né? 9 eu consigo dividir por 3? Consigo. E 9 dividido por 3 é igual a 3. É o que sobra aqui. E 3 dividido por 3 dá 1. Pronto. Opa, essa parte aqui da decomposição eu já consegui chegar ao mínimo. Falta só eu dividir esse 3 aqui mais uma vez por 3. Tá certo? Então, finalizamos essa decomposição. Tá? Mas aqui no máximo divisor comum é um pouquinho diferente. Tá? É um pouquinho diferente a resolução. Por quê? Porque aqui eu vou só retirar os números que puderam dividir todos os números dados ao mesmo tempo. Como assim, né? Observem aqui. Nessa primeira situação aqui, 18 e 24, os dois foram divididos ao mesmo tempo por 2. Então, ó, eu levo esse número para cá. Tá? E novamente, olha aqui. São números um ímpar e um par, né? Não foram divididos juntos, né? Não foram divididos juntos. E aqui, ó, eles foram divididos juntos novamente, que foi no caso do 3, né? O 9 foi dividido e deu 3, e o 3 foi dividido e deu 1. Então, a gente vai selecionar também esse número aqui, ó. Então, percebam, tem esse valor aqui, tá? Foi dividido ao mesmo tempo, e esse valor aqui também que foi dividido ao mesmo tempo.
Bom, a gente tira, nesse caso, esse 2 e esse 3 e multiplica, certo? Então, 2 vezes 3 vai dar igual a 6. Então, a gente conseguiu encontrar o máximo divisor comum de 18 e 24, tá? É um pouquinho complicado no começo, mas é normal, tá? Isso aqui a gente com exercício a gente consegue fixar. E por que eu falo que dessa forma de decomposição ela é importante, né? Porque daqui a um tempo a gente vai utilizar muitos números para decompor ao mesmo tempo. E aí, se a gente for listar, fazer, por exemplo, listas de múltiplos ou listas de divisores, a gente vai perder muito tempo. Então a gente vai ter que decompor, né? A gente vai ter que aprender a fazer esse tipo de decomposição, tá certo? Bom, a gente tem aí algumas atividades, né? Da página 41 a 49, que está lá no capítulo 2. E com esse vídeo aqui a gente finaliza essa parte do capítulo. Eu fico aguardando a atividade de vocês no meu privado, tá? Até mais, gente. Tchau, tchau.